A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar de um tema muito importante para a nossa igreja, que é o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes aconteceu depois da morte de Jesus Cristo. Como sabemos muito bem, Deus enviou Jesus Cristo para nos ensinar sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a sua palavra, entre tantas outras coisas. Mas uma das coisas que Jesus nos ensinou foi sobre o Espírito Santo. Mas como iria agir e como chegaria até nós esse Espírito Santo? Muito bem, para entendermos isso, nós temos que compreender que antes o Espírito Santo não atuava na vida dos homens diretamente, que antes era Deus que atuava diretamente através da vida dos homens, e não o Espírito Santo. A partir da vinda de Jesus Cristo veio exatamente trazer esse Espírito Santo para cada um de nós. Mas para que ele pudesse nos entregar o Espírito Santo, ele deveria morrer puro e santo, sem pecado algum. Por isso, cordeiro imolado sem pecados, porque não tinha nenhum pecado. Do dia que nasceu até o dia de sua morte, ele não teria nenhum pecado. Mas para ele receber esse Espírito Santo, ele teria que procurar João Batista, que iria o batizar para receber o Espírito Santo. Como sabemos muito bem, Jesus procurou João Batista, recebeu o batismo e assim Deus enviou o Espírito Santo até Jesus. E como sabemos, aí Jesus nos deu uma aula e um ensinamento muito grande de como funciona o homem com a presença do Espírito Santo. Jesus fez curas, milagres, fez muitas coisas que nós conhecemos muito bem através da palavra de Deus, através da nossa Bíblia Sagrada. Jesus nos deu vários relatos através dos seus discípulos de como é a presença do Espírito Santo no corpo de um homem através da carne. Então, com esse aprendizado, nós entendemos a importância do Espírito Santo e como ele pode nos ajudar e ajudar o nosso irmão. Porém, apenas Jesus tinha o Espírito Santo quando João Batista o batizou. E depois da morte de Jesus Cristo abriu um canal para que o Espírito Santo pudesse vir até nós. Então, a morte do Cordeiro imolado é que abriu o caminho para o Espírito Santo de Deus. Hoje, nós recebemos o Espírito Santo graças à morte de Jesus Cristo na cruz, para que nos desse essa oportunidade de receber o Espírito Santo. Quando digo que nós temos que ter uma comunhão com Deus, é exatamente através desse canal. Se você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, é sinal de que você tem uma comunhão com Deus. Por isso, todos nós precisamos de receber um batismo para podermos receber o Espírito Santo. O batismo é que abre esse caminho, abre essas margens. João Batista abriu as margens para Jesus e daí por diante os discípulos foram ensinando as pessoas a realizarem o batismo para abrirem essa margem, esse caminho para que os homens pudessem receber o Espírito Santo. É claro que nós temos que entender que existem muitas pessoas falsas no meio de nós. Há profetas, pessoas que ensinam de forma incorreta a presença do Espírito Santo e acabam induzindo as pessoas ao erro, a não compreenderem realmente qual o objetivo do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós temos que entender que quando nós solicitamos a presença de Deus na nossa vida, que é o próprio Espírito Santo, é porque nós desejamos realizar a prática do amor na vida de alguém ou na nossa própria vida. Então, se a pessoa decide chamar o Espírito Santo, invocar a presença dele para recebê-lo, para fazer um teatro, fazer uma peça, para poder fazer uma brincadeira, isso não acontecerá. Nós sabemos muito bem que existem pessoas falsas por aí e que fazem exatamente isso, que manipulam um povo, manipulam uma sociedade através da presença do Espírito Santo, que na verdade nem está ali. Apenas é um teatro, uma coisa falsa, uma coisa que não existe. Mas é claro que também existem situações como aconteceu
na nossa primeira leitura de hoje, que havia uma reunião de várias pessoas de vários lugares com línguas diferentes e a presença do Espírito Santo tinha como objetivo em comum levar o amor, ou seja, colocar com que todas as pessoas que gostariam de levar a palavra de Jesus Cristo, mostrar aquilo que Cristo queria ensinar, através do uso do Espírito Santo na transformação do entendimento da palavra. Foi aí que todos conseguiam se entender. Nós sabemos que naquela época era o início do aprendizado sobre a palavra de Jesus Cristo e Jesus havia ensinado apenas um grupo pequeno de pessoas sobre as coisas que seriam feitas para alcançar o reino dos céus. E esse grupo pequeno precisava de levar isso a outras pessoas, a povos que tinham línguas diferentes. E por isso a manifestação do Espírito Santo aconteceu, para que todas as pessoas, até dos confins da terra, como diz a própria palavra, recebessem esse conhecimento sobre a palavra de Jesus Cristo, sobre o amor de Deus. Então, muito cuidado com pessoas que tentam te enganar usando o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. A própria palavra diz que o único pecado que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito Santo. Então nunca brinque com coisas relacionadas ao Espírito Santo de Deus. Seja o mais sincero possível. Se você sentir realmente a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai saber disso. E você vai sentir diferente dentro de você essa manifestação. Agora, se você é um pecador, não está andando nos caminhos de Deus, está ali praticamente procurando a Deus só por causa de um desespero do momento, dificilmente o Espírito Santo irá atuar na sua vida. Há casos raros em que a pessoa sofre essa conversão porque ela realmente de todo o coração, com toda a sua força, deseja mudar, deseja a transformação e deseja a ajuda de Deus naquele momento. Mas são raros os casos, porque a maioria das pessoas só procuram a Deus na hora que mais precisam e depois que Deus as ajuda, eles a abandonam a Deus. E Deus não abandona ninguém. Se você vier naquele momento de coração triste, magoado e precisando de ajuda, Deus orará por você. Mas sabemos muito bem que tem pessoas que não se mantêm no caminho de Deus. Só ficam até receberem a ajuda e depois de serem ajudados, rapam fora, caçam seu caminho e esquecem que Deus existe. Ou se lembram de Deus, fazem muito pouco caso. O valor que dão é um valor muito pequeno. Às vezes apenas gostam de Deus e amam as coisas do mundo, sendo que deveriam amar a Deus e gostar das coisas do mundo, porque é necessário que gostemos sim de coisas do mundo. Nós precisamos de dinheiro para comprar nossa casa, comprar nosso carro, ter nosso conforto, comprar nosso alimento. Nós precisamos de relacionamentos com as pessoas, mas saber administrá-los. Se tem um casamento, cuide da sua esposa, não vá ficar criando amantes para a sua vida. Se você tem filhos, trate dos seus filhos, não fique dando dinheiro para outras coisas na vida, como bebidas, drogas, coisas do tipo. Então é saber dar cuidados e administrar a sua vida quando você decide a cuidar das coisas do mundo. Mas Deus tem que estar sempre à frente em primeiro lugar. E praticar o amor com a sua família, com seus amigos e seus irmãos é colocar Deus à frente. No mais, essa é a explicação da nossa primeira leitura, que é sobre o dia de Pentecostes. Pentecostes é receber o Espírito Santo. Vamos ouvir uma explicação do nosso Salmo responsorial. Nosso Salmo responsorial vem com o seguinte refrão: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E é exatamente o que aconteceu em Pentecostes, quando os discípulos de Jesus, aqueles que o acompanhavam e buscavam conhecimento da palavra, receberam o Espírito Santo de Deus e as manifestações aconteceram. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus recebeu a presença do Espírito Santo e nós conhecemos todas as manifestações do Espírito Santo na vida de Jesus. Qualquer pessoa
independente de quem seja, de raça, de etnia, de região, de país, de estado, se é homem, se é mulher, não importa. Se você recebe a presença do Espírito Santo na sua vida, você se transformará. E a transformação é no Espírito que você tem dentro de você. Essa transformação te dará capacidades, às vezes, além da capacidade da carne, da capacidade do homem. Porque o Espírito Santo, ele dá ao homem o poder de poder amar o próximo, de agir com amor, de transformar a vida das pessoas. E essa transformação, às vezes, não é só no multiplicar do pão. Nós vimos que um povo passava fome, tinha vontade de comer, Jesus estava com receio de os dispersar sem que tivessem nada para comer, sem saciar a vontade de comer que eles tinham. E por isso, Jesus praticou o amor ali na presença do Espírito Santo, onde multiplicou os pães e os peixinhos que tinha e alimentou toda aquela comunidade. Até mesmo no momento de julgamento, onde a mulher seria apedrejada e morreria. Mas Jesus viu que no coração dela, ela estava transformada e convertida e com Deus no seu coração, assim como a história do filho pródigo, que foi para o mundo, pecou, cometeu todas as atrocidades ao pecado e depois voltou extremamente arrependido, dizendo que até os empregados do seu pai eram muito mais bem tratados do que os próprios animais de onde ele estava trabalhando. Então, Deus deu àquela mulher que seria apedrejada a oportunidade de ser salva através do Espírito Santo, onde Jesus a julgou diante dos homens e a salvou. Entre tantos outros relatos que nós conhecemos muito bem. Jesus nos mostrou que podia até mesmo prever o futuro através da presença do Espírito Santo, mostrando como exemplo Pedro, que ele poderia morrer em qual situação, mostrando sobre a sua própria morte e entre várias outras coisas que nós conhecemos muito bem que o Espírito Santo manifestava na vida das pessoas. Sabemos que são 7 dons do Espírito Santo. Nós precisamos às vezes de fazer um momento aqui até no nosso próprio canal para nos aprofundar e conhecer muito mais sobre esses 7 dons do Espírito Santo, podendo assim às vezes falar sobre cada um deles, para que a gente possa compreender se nós temos em nossa vida alguma atuação desse Espírito Santo em algum desses 7 movimentos que o Espírito Santo faz na vida de um homem. É claro que cada um às vezes pode ter até mais de uma manifestação do Espírito Santo, mas essas 7 são as chaves fundamentais e de repente alguém pode ter uma e aperfeiçoá-la para ajudar o seu irmão. Vamos ouvir agora uma reflexão da nossa segunda leitura de hoje. Nossa segunda leitura de hoje vem nos falar sobre Deus e o Espírito Santo na missão da nossa igreja. É claro que nós sabemos que a nossa igreja há vários ministérios nos quais nós precisamos de administrar e ter o devido cuidado. Cada pessoa é enviada para levar a palavra de Deus de formas diferentes. Existem pessoas que descobrem que têm grandes capacidades na área musical e assim decidem levar a palavra de Deus através dos cânticos, assim como Davi fez. Davi, ele escreveu os salmos e os cânticos e trouxe para cada um de nós a palavra de Deus através de cânticos e através da música. Mas existem também situações em que a pessoa decide ir para dar testemunho. Um exemplo que nós temos é Paulo. Paulo deu testemunho de que Jesus, depois de sua morte, veio procurar e o disse sobre os objetivos da nossa salvação, da nossa vida, de como conduzir a nossa vida para alcançar o reino de Deus. E há várias outras situações que nós conhecemos muito bem que o Espírito Santo irá atuar da mesma forma, que é com a prática do amor. Aquele que leva a música às pessoas irá levar uma música que irá falar de Deus, do reino dos céus, do amor, da salvação, do desejo de todos nós estejamos bens um com o outro, colocando sempre à frente
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você tem um ministério da palavra, decide levar a palavra de Deus às pessoas, você colocará sempre à frente os mandamentos de Deus. É natural isso. Se você decide ter uma vida voltada a ser testemunha, assim como Paulo fez, é exatamente a mesma coisa, sempre colocando Deus como a parte principal e o amor ao próximo, que é o amor aos nossos irmãos. Então, se você decidiu tomar um caminho direcionado através do Espírito Santo para a sua vida, decidiu não só assistir, ir para a igreja, ficar sentado no banco assistindo, assuma para a sua vida a presença do Espírito Santo dentro dos 7 ministérios que nós conhecemos, dentro dos sete dons que o Espírito Santo tem para cada um de nós. De repente você tem a capacidade de ir para a música da nossa igreja, vá para o ministério de música para poder levar a palavra de Deus através do Espírito Santo. Se você tem da intercessão, vá para a intercessão. Se é da palavra, vá para a palavra. Às vezes você está no banco, mas ainda não se decidiu tomar a frente dentro do trabalho da nossa igreja. Tome o trabalho dentro da sua casa. Assuma a partir desse momento em não só ficar sentado no banco assistindo, mas leve para dentro da sua casa o ensinamento que você ouviu. E isso é praticar aquilo que o Espírito Santo o convida a viver. Chegar na sua casa, falar sobre Deus para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Leve a palavra de Deus sempre às pessoas e estará fazendo parte desse ministério do amor de Deus, do amor de levar a palavra de Deus. O fato de você ajoelhar ao pé da cama, ou mesmo deitado, colocando em oração as pessoas que você ama, pedindo a Deus para que olhe por elas, é manifestação do Espírito Santo. É intercessão. Faça isso, faça a sua parte e não fique só assistindo, mas tente ajudar de alguma forma, por mais pequena que seja, mesmo que seja apenas com uma oração. Mas faça todos os dias uma oração pedindo a Deus para que possa olhar pela nossa igreja, para que possa olhar pela sua família, para que possa olhar pelo mundo. Porque nós precisamos, o mundo precisa, Deus precisa de você. E só depende de você tomar o primeiro passo para poder ajudar e deixar de ser só um espectador, mas passar a ser parte de algo maior, que é ajudar a Jesus Cristo a evangelizar a sua palavra. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso evangelho de hoje. O nosso evangelho de hoje mostra Jesus aparecendo aos seus discípulos depois da sua morte. E ele fala algo muito importante nessa data que nós estamos falando sobre Pentecostes. Jesus fala que recebeu o Espírito Santo. Ele mostrou aos seus discípulos suas chagas, mostrou que foi um homem digno de receber a presença do Espírito Santo na vida daqueles discípulos que mereciam conhecer quem era o Espírito Santo. Jesus foi instrumento para que os discípulos pudessem ver nele um aprendizado sobre o que é ter a presença do Espírito Santo. Ainda bem que nós sabemos muito bem que eles entenderam e nos trouxeram esse conhecimento através das escrituras que até eles mesmos fizeram e através do aprendizado que levou a várias comunidades. Jesus tinha como objetivo exatamente isso, que nós pudéssemos dar continuidade em levando a palavra de Deus à frente através da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus dentro do nosso coração, tentando ajudar-nos a sermos sábios, levando a ajuda às pessoas no momento que elas mais precisam, no momento de desespero e que precisam do socorro de alguém. Infelizmente, nós costumamos muito a abandonar as pessoas na hora que elas mais precisam. Existem pessoas que estão no mundo das drogas, estão se prostituindo, roubando, fazendo um monte de atrocidades em relação ao pecado. E nós, geralmente,
optamos em abandonar essas pessoas. Não queremos estar perto delas. Mas Jesus nos mostra que em momento algum nós podemos abandonar os nossos irmãos, mas que nós devemos assumir no nosso coração a presença do Espírito Santo e fazendo isso, naturalmente, sem esforço algum, você vai ajudar essa pessoa. Jesus andava com os pecadores, com os pobres, com os mais necessitados, porque o Espírito Santo o induzia a exatamente estar no meio daqueles que precisavam. De nada adianta você querer ajudar quem já está no caminho de Deus. Esses que estão no caminho de Deus, eles são pessoas que estão ali para te ajudar e te colaborar a levar o Evangelho. Às vezes é claro que precisamos de dar um puxão de orelha em um, em outro, porque nós notamos com a presença do Espírito Santo que eles estão saindo do caminho. Mas a nossa preocupação maior tem que ser em ajudar aquele que já está totalmente fora dos caminhos de Deus. Mas aqueles que estão no caminho de Deus é mais orientação. Então, nunca abandone as pessoas que estão próximas de você, que estão caindo em pecado e que estão indo para o fundo do poço. Você pode ser alguém que pode as resgatar e colocar elas na luz, na vida de Deus, na vida de Jesus Cristo e na vida do Espírito Santo. Elas precisam disso. Deus espera muito isso de você, porque com a morte de Jesus, ele não pode mais fazer isso de carne, de osso, ajudando nós a pegar na mão e arrastar-nos para a vida de Deus. Mas o Espírito Santo pode muito bem vir até o teu coração e com sabedoria ajudar o seu irmão a seguir os caminhos de Deus. É claro que não é obrigado a fazer isso.